Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar. Agora em agosto serão 7 anos de Palavra Espírita. Os nossos apoiadores Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, a Odontologia Lauda agora em um novo endereço, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E hoje eu estou trazendo aqui um amigo já de longa data, e ele não é nada mais, nada menos do que o presidente atual do Lar de Joaquina. E o nome dele é Luiz Gustavo Rodrigues. Gustavo, vou te chamar de Gustavo. Luiz Gustavo é muito longo. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença aqui. Ok. E o Gustavo, ele está presidente do Lar de Joaquina, que completa este ano 96 anos. 96 anos. Maravilha. Inclusive, a Thaís estava batendo um papo com o Gustavo para fazer uma matéria especial sobre os 96 anos do Lar de Joaquina. Isso. Gustavo, no Livro dos Espíritos, a primeira questão do Livro dos Espíritos, você lembra qual é a resposta que diz? Sim, lembro. Qual é? É que é Deus, a pergunta, né? E a resposta é a inteligência suprema, né? Que é a resposta assim que a gente vai dar uma desenvolvidinha depois, certo, exato. Mas também seria assim a inteligência suprema e causa primeira de causa primeira ou primaz de todas as coisas. Exatamente. Agora, Gustavo, isso é como é que eu vou dizer, uma resposta muito ampla, né? E também muito abstrata, né? Sim. Existe alguma forma da gente falar sobre Deus, por exemplo? Sim. Essa resposta, eu acredito que os espíritos, sabendo daquilo que nós teríamos capacidade de entender, ele lança para que nós tenhamos no futuro essa resposta melhor explicada por nós mesmos, né? Mas existem outras formas. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, por exemplo, né? Que muda aquela convenção praticamente de que Deus era alguém ou algum espírito ou alguma coisa que tinha com ele a punição. E nós sabemos que Deus é misericórdia. Deus, então, não teria nenhum motivo de punição. Seria a mesma coisa de alguém punindo um filho. Nós temos certeza que, na verdade, essas punições poderiam ser corretivos até, mas, de certa forma, quem entende uma criança, quem entende um espírito ainda jovem retornando à Terra através da reencarnação, vai também ter cuidados com esses tipos de punições, acreditando que no futuro nós vamos ter uma condição melhor de ação, de agirmos melhor, né? Então, esse Deus que nós temos não é que nós, vamos dizer assim, nós nos aproximamos a esse conceito, realmente não tem muito a ver com aquele Deus de dedo em riste, de cabelos longos, brancos, estando ali só para nos corrigir. Muito pelo contrário, Deus é amor, já disse um dos apóstolos lá na época. Gustavo, Espiritismo adota, digamos assim, não sei, na ausência do melhor termo, a reencarnação. Sim. Certo? E aí eu te pergunto o seguinte, por que um espírito que em outras vidas foi um espírito recalcitrante na maldade, por exemplo, por
que ele nasce neste mundo com aquele aspecto angelical? Se por trás ali tem a maldade está contida naquele corpinho com aquela carinha angelical. Sim. Em primeiro lugar, reencarnação é uma experiência, é como Deus estivesse permitindo que nós façamos as correções de etapas passadas e algumas coisas até das etapas bem atuais, na direção da nossa evolução, tanto intelectual quanto moral. Então, muitas vezes a apresentação do indivíduo ele está ligado muito ao corpo físico. Tem olhos suaves, tem voz baixa, é atencioso, mas carrega dentro de si, quem sabe, algumas coisas com muitos problemas ainda. Então, como é uma oportunidade nova, dá para se fazer um comparativo como alguém estivesse vestindo um corpo físico um pouco mais atual e um pouco mais suave, para que então ele tenha a real oportunidade para aquela nova experiência. Então ele poderá sim apresentar-se dessa maneira e por trás, né, como a capacidade do corpo físico nos protege de muitas coisas. Nós vimos no mundo atual, por exemplo, alguém bem vestido, com um terno, com uma gravata, um cabelo bem cortado. Nós vamos ter conceitos assim, nós receberíamos este espírito dessa forma, ou esse homem, essa mulher, e receberíamos na nossa casa. Se fosse, quem sabe, um maltrapilho, alguém sem nenhum tipo de cuidado, nós evitaríamos de receber provavelmente. Então, o mundo da Terra é um mundo que nos cria a capacidade de criarmos uma imagem. Pode ser um espírito estudado, inclusive, de como agir, de como falar, de como, vamos dizer assim, manter uma conversação com alguém, que poderá ser super enganativo. Mas ele é a grande oportunidade para aquele espírito que já passou por tantos e tantos problemas, apresentar-se com alguém de olhos suaves, como falei, voz baixa, e que se aproxima de nós e nós recebemos sempre ou normalmente com grande respeito. Agora vamos continuar aí na infância. Certo. À medida que a criança vai se desenvolvendo, vamos continuar que essa é um espírito de outras encarnações que praticou muito mal, certo? À medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai exteriorizando muitas vezes a sua maldade na atual encarnação, correto? Exatamente. A influência dos pais é mais importante, a influência dos pais tentando modificar essa tendência má, ou aquela carga que ele traz na sua bagagem espiritual, qual é a mais pesada? É essa carga ou a influência dos pais? Sim. Como nós falamos, a reencarnação, ela traz consigo a possibilidade de uma nova experiência. Então nós temos a primeira infância, que vai do 0 aos 7 anos, onde ali é oportunizado aos pais, aos parentes mais próximos, aos avós, o padrinho, a madrinha, seja quem for, a ajudar que esse espírito receba o amor, o carinho e a atenção. Muitas pessoas dizem que nós devemos educar os filhos de uma idade em diante. Eu afirmo a todos vocês, nós precisamos educar os filhos desde a chegada deles, notando e observando mudanças que podem acontecer ou práticas do dia a dia que nós deveríamos de alguma forma fazer correções, chamar a atenção com jeito, com carinho, mas conduzindo, por exemplo, uma criança que não empresta um brinquedo para ninguém. Então ali está uma marcazinha do egoísmo. Então nós podemos aos poucos ir melhorando esse espírito com a nossa educação. O grande senão que nós pais, principalmente nas primeiras experiências, passamos por um trabalho da falta de conhecimento do que é criar um filho. O que significa educar um filho, né? Que a escola tem a instrução.
mas a educação é feita dentro do lar, junto com os pais. O que ocorre? Terminado esses 7 anos, esse espírito recebeu muitas informações boas, vamos falar numa questão das melhores. Recebeu muitas informações boas, mas ele segue crescendo naquele período da adolescência ali, onde muito mais vai apresentar coisas que ele traz de outras encarnações. E vai chegar um dia que ele vai fazer uma análise, como aquelas balanças de balcão. De um lado, todo o conhecimento que ele recebeu desses anos que está chegando na Terra, que recebeu todo aquele apoio dos pais, e de um outro lado, todas as informações que ele recebeu ao longo de tantas reencarnações. E ele vai fazer a sua escolha. Tanto que existem pais que chegam à idade de um filho de 15, 16 anos que dizem assim: eu não o reconheço. Nós realmente conhecemos pouco dos filhos que estamos criando. É preciso que exista um extremo cuidado, uma atenção muito grande para que nós façamos o acompanhamento dessa criança com muita sinceridade, com muito assim, atuando junto com eles nos seus próprios crescimento moral e intelectual. E isso o pai, a mãe, aquela família que cuida, ela pode, muito antes de acontecer qualquer problema, captar a ideação daquele que está em desenvolvimento, mas ver como ela está, qual a tendência daquele espírito estando aqui junto conosco. Gustavo, a produção me disse que o primeiro bloco está encerrando. Não sei se tu percebeu, passou muito rápido ou muito devagar, né? Isso depende de cada um. Eu achei super rápido. Super rápido. Mas eu vou te fazer um questionamento para te responder no início do segundo bloco. Tá. Uhum. Todo espírita sabe a razão disso que eu vou te perguntar, mas eu estou perguntando para aquelas pessoas que gostam do espiritismo, mas não são espíritas. E tem muitos, né? Sim. Em que se baseia a tese, se é que a gente pode chamar de tese, né? Da reencarnação? Quais são os fundamentos da reencarnação, certo? Sim. Bom, gente, o nosso primeiro bloco está chegando ao final, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. O nosso intervalo é bem pequenininho, a gente já retorna. Até já. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está ligando a TV agora, eu estou batendo um papo aqui com o Luiz Gustavo Rodrigues, que é o atual, né, como ele gosta de dizer, Sim. está presidente do Lar de Joaquina. E no final do primeiro bloco eu deixei um questionamento para o Gustavo responder agora. E o questionamento é o seguinte: em que se baseia a tese, digamos assim, da reencarnação? Ok. Na questão 171 do Livro dos Espíritos existe uma pergunta praticamente a mesma, né? Que faz uma pergunta direta, a motivação da reencarnação. E a grande motivo é a justiça divina. Vocês imaginem que nós passássemos por um período na Terra que fosse 60, 70, 80 anos e tivéssemos cometido alguns equívocos, alguns erros, quem sabe. Se fôssemos sem a reencarnação, se fôssemos trabalhar sem a reencarnação, entender a vida sem ela, certamente nós teríamos destinos determinados a partir daquela primeira experiência. No entanto, a reencarnação vem como uma grande oportunidade daquele espírito que se equivocou poder então mostrar-se de uma forma diferente, né? Como se nós pegássemos assim a causa fossem atores na sequência. Nós teríamos um ator com grandes problemas na primeira e talvez atores com menores problemas na segunda, e assim numa sequência lógica, ao fim de todos os aprendizados que nós vamos ser espíritos puros, né? A uma longa distância, é uma caminhada longa, porque nós sabermos tudo sobre todas as ciências, tudo sobre todas as artes, realmente leva muitas e muitas reencarnações para acontecer. Então, este futuro, esse crescimento, essa evolução não se dá tão rápida assim. Se nós pegarmos os dois termos que o Espiritismo se baseia para fazer uma medida sobre como anda o crescimento daquele espírito, que seria o egoísmo e o orgulho, nós vamos ver, então, com espíritos bastante avançados, mas que ainda têm alguma coisa em si sobre egoísmo, pensando muitas vezes em si, principalmente. E o orgulho é aquela coisa que, quem sabe, até tenha nos servido no passado, nós precisávamos ter algumas forças para sobreviver, mas que não é mais necessário hoje. O orgulho é aquilo que tu se sente melhor do que os outros. Não há nenhuma necessidade. O espírito em evolução vai, aos poucos, diminuindo essas duas influências. E essas influências que vão determinando, através de um desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral, novos tempos para aquele espírito. Gustavo, a reencarnação, a divulgação, a popularização da reencarnação, ela foi criada pelo Espiritismo, a reencarnação? Não, existem povos muito antigos, né, que também são baseados na reencarnação, muito antigos, que têm como base de desenvolvimento a reencarnação. Senão, não se daria o que a gente fala sobre a justiça divina. Não teria como acontecer se fosse uma única experiência, que a gente já falou. Se fosse um patrão, vamos supor que tenha dois patrões, dois empregados. Um dos empregados erra e é posto para a rua. O outro, o empregado erra e ele oferece uma nova oportunidade. Qual dos dois patrões estaria certo? Aquele que larga imediatamente ou aquele que oportuniza uma nova época para aquele outro, buscando a melhoria, buscando então uma certa justiça sobre aquilo que vem de Deus e chega até nós. Então, a teoria da reencarnação é uma das teorias mais básicas, mais emocionantes até do Espiritismo, porque ela responde ao espírito que possa ter errado, possa ter se equivocado, às vezes por longo tempo, a oportunidade nova da recuperação.
Gustavo, vamos voltar lá na infância de novo. Certo? Sim. Digamos que gêmeos, Sim. univitelinos, vamos extrapolar, né? Ou seja, nasceram, aqueles são exatamente iguais fisicamente. Né? Só a mãe que difere. Só a mãe que difere, exatamente. Como que o Espiritismo explica que esses jovens, essas crianças tão parecidas, não identificadas a não ser pela mãe, sim, consigam muitas vezes serem completamente diferentes em N aspectos? Sim, são espíritos diferentes, né? Primeiro passo, são espíritos que estão renascendo, né, como gêmeos, mas nós sabemos que houve uma certa simpatia ao se aproximarem, mas também existem naquele desenvolvimento, naquela puberdade, ou até às vezes ali naqueles primeiros aninhos de vida, existe uma diferença da análise de cada espírito. Um poderá ser mais desenvolvido intelectualmente, o outro mais desenvolvido moralmente, ou quando os dois têm problemas de moralidade, haver choques, sim. Lá naquela decisão, às vezes, dos 15, 16 anos, onde um vai receber a sua bagagem espiritual e o outro vai receber. E às vezes não há coincidência, e nem deve haver, por são espíritos diferentes, né? Vai haver diferenças, vai haver interferência entre eles, que poderá sim, aí sim, diferenciá-los, ter diferenças muito grandes de um para com o outro. Mas está dentro da lei de amor. Esses espíritos não estão ao acaso reunidos. Eles estão ali naquilo que Jesus falou tanto, ama teu próximo. Então, eles também estão nessa mesma sequência. Outra coisa, como é que se explica a simpatia e a antipatia? Não, mas não é simplesmente a simpatia e a antipatia, mas a simpatia e a antipatia gratuita. Sim. Eu olho para o Gustavo, caramba, não simpatizo com ele. Ou pode acontecer o contrário. Claro. Certo? Imediatamente eu simpatizo com ele, gosto dele, etc. Sim. e tal. Como é que se explica isso aí? Na verdade, todos nós temos algum tipo de experiência assim, de olhar para alguém e dizer, não sei. E olha para alguém, abre os braços e recebe. Mesmo sem conhecer. Pode não ter visto antes. Por quê? Estaria assim, dentro da mesma lei que organiza as reencarnações. As reencarnações não são simples ir e vir. No plano espiritual, nós também evoluímos, também aprendemos e vemos trazendo então como uma coisa prática. Aqui na Terra, tu faz um curso de enfermagem e simplesmente tem que ter aquele estágio. O estágio de nós como espíritos eternos, imortais, na verdade é aqui feito aqui na Terra esse estágio, pondo em prática e ao mesmo tempo, além da pôr nessa prática, nós temos como desenvolver o lugar que nós vivemos. Como que a Terra se desenvolve? Se desenvolve simplesmente nessas trocas, idas e vindas, e tem no último capítulo do livro, A Gênese, tem um capítulo dedicado a explicar como isso se dá, como que a Terra vai evoluindo, né? E então esse complexo assim vai ser reconhecido por alguém que provavelmente seja um reencontro de outras passagens. Mas há aquelas pessoas também, né, que trazem consigo uma certa antipatia geral, com quase todos, né? Existem pessoas assim. E existem outros que a gente olha e diz assim, mas que pessoa formidável num primeiro encontro. São coisas do espírito. O espírito buscando se desenvolver e conviver, e o outro com problemas ainda sérios sobre a convivência, às vezes com os mesmos até. Então, está dentro da lei natural, está dentro da lei da reencarnação, esse aproveitamento ou a falta de aproveitamento desses encontros, parecido com os gêmeos, vamos dizer assim, né? Então, tem as suas semelhanças também. Gustavo, tudo é causal
Tudo, olha, essa palavra tudo é importante. Viu? Sim. Tudo é causal, ou seja, tem uma causa porque está acontecendo, ou nem tudo? Tudo é causal. Pelo estudo que se tem, na afirmação que Deus não deixa, sabe de até alguma folha que tenha caído de uma árvore. Então, o universo não é solto assim. Deus não simplesmente liberou, tipo, cada um faz as suas coisas. São muitas oportunidades que nós recebemos e muitas vezes, então, ela vai se tornar, sim, causal. Ou seja, às vezes um encontro, como há pouco nós falávamos, um encontro com alguém poderá, sim, trazer vários reflexos para a vida daquela pessoa. Assim como se fosse um acaso, como seria essa organização do acaso, né? Então eu acho também que o acaso é menos aproveitado do que a causa, o motivo daquele encontro. Que se pegássemos um casal, por exemplo, nós teríamos aqueles encontros lá na juventude, debater o olho um no outro, né? Tipo as simpatias que nós falávamos há pouco, e ter as motivações, às vezes, de viverem uma vida toda, uma reencarnação inteira, junto com aquele parceiro ou parceira que foi encontrado, entre aspas, parecia que era um acaso, mas não, é causal, porque são escolhas que nós fizemos antes de renascer. Isso significa dizer, pelo que eu entendi que tu falaste, que o futuro marido e mulher, digamos assim, houve um prometimento entre ambos lá no mundo espiritual. Sim. Para se reencontrarem aqui, para de repente participar de experiências. Sim. Juntos. Receberem inclusive os filhos, né? Mais ou menos organizado. É lógico que as coisas mudaram muito. As mulheres tinham 10, 12, 15 filhos no passado e hoje 2, 3, no máximo 4 filhos, vamos dizer, quase o máximo. E o que acontece então? Há uma programação reencarnatória, mas é de uma base geral. Ela não é uma programação rígida demais. Por quê? Há casamentos que são acidentais, como se chamam, e que ocorrem de uma hora para outra. Bateu o olho houve aquela simpatia, ou a moça era a mais bonita da escola, ou o rapaz o mais elegante, e há aquele casamento, às vezes, que se chama de acidental, porque ele não inicia muito com a base no amor, ele começa mais pelo interesse de ter aquela beleza do lado aqui ou dali. Então, isso leva muitas vezes, né, aquilo que estava programado no mundo espiritual, às vezes não acontecer. Né? Dizem que o segundo casamento que é o escolhido. Mas o primeiro, tem ainda muita gente que convive dentro do primeiro casamento com aquele amor perene, tranquilo, né? Que é o que se deseja. Exatamente. Gustavo, sinto te dizer que o programa terminou, certo? Mas se tu quiser deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, a câmera 3 ali é toda tua. Tá, muito obrigado. Eu queria, sim, deixar uma mensagem, principalmente para as pessoas que estão voluntárias no trabalho ao próximo. Isso traz grandes vantagens para um mundo com tantas dificuldades que nós estamos vivendo, com tanto desamor. Então, o voluntário é aquele que já amadureceu e necessita prestar um serviço à comunidade. Tem crianças para cuidar, tem velhinhos para cuidar, enfim, tem um mundo em nossa volta que precisa das nossas dedicações, do nosso sentimento mais forte, do nosso amor, da nossa atenção. Então, eu deixo como recado um convite para que nós sejamos voluntários, seja aonde for. Muito obrigado e até uma próxima. Até uma próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Com essa mensagem do Gustavo, eu estou encerrando o programa Palavra Espírita, não sem antes agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Pela tua presença, pela essa tua mensagem que tu deixaste para nós, bem como as explicações sobre o que a gente tratou aqui hoje, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente,
Estamos encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Gente, muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.